Deus abençoe, um bom dia para você. Vamos para a palavra do dia. Olha só o que está escrito aqui em 2 Samuel, no capítulo 5, versículo 17. Preste muita atenção, gosto muito desse texto, vira e mexe nós falamos sobre ele, porque fala da importância de você consultar a Deus, de você buscar a direção dele. Entenda uma coisa, primeiro, se você entregou sua vida a Jesus, se você confiou a sua vida nas mãos do Senhor, então você tem que estar disposto a segui-lo, sim ou não? Obedecê-lo, fazer a sua vontade. Então, se eu entrego a minha vida para Ele, tudo aquilo que eu desejo e quero fazer, eu preciso perguntar para Ele. O que uma criança faz? A criança quer ir brincar na rua, ela não tem que pedir para a mãe, não tem que pedir para o pai, tem que pedir autorização. Ela não pode sair decidindo o que ela quer. Você é livre para fazer o que você quiser. Mas se você entregou sua vida a Jesus, por que você não consulta Ele antes? Existe um provérbio que diz que o precipitado peca. Sabe a pessoa que age pela emoção, que não pensa? Ela está errando, está pecando. A Bíblia diz que a pressa excessiva leva à pobreza. A vontade de querer tudo logo faz a pessoa ficar pobre. Então você tem que tomar cuidado com as decisões que você tem tomado. Olha o que está escrito. Vieram os filisteus, que são os inimigos, e se estenderam pelo vale dos Refaíns. Os inimigos vieram e eram muitos, e se estenderam pelo vale. Olha o que Davi fez, olha a atitude de Davi. Davi, ele era herói de guerra, era bom de porrada. Davi era bom de guerra. Davi tinha um exército com ele. Davi tinha acabado de ser confirmado rei sobre Israel. Já era rei em Judá, virou rei, estava como rei sobre todo Israel. Todas as tribos aceitaram ele como rei. Estava indo, como diz, né, de vento em polpa, tudo dando certo. Davi, as mulheres cantavam que Saul matou milhares, Davi matou seus 10 milhares. Se Davi, quando ele era pastor de ovelhas, ele já tinha matado o leão e o urso, já tinha matado Golias, imagina nessa altura do campeonato, onde ele já tinha passado por vários perrengues, por várias lutas. Então o que ele deveria ter feito? Parte para cima dos inimigos, vamos lutar, vamos batalhar. Só que quando você tem comunhão com Deus, quando você é nascido de Deus, você pode até ter uma boa ideia. Provérbios fala que para o homem todos os caminhos são puros aos seus próprios olhos. Você cria uma ideia e você acha que aquela ideia é a perfeita. Só que a gente precisa consultar a Deus. Davi talvez poderia ter um exército forte, numeroso, e se apoiar nisso. Falar, não, vamos lá, vamos para cima, vamos vencer. Só que Davi sabia que não se tratava do que ele poderia fazer, mas daquilo que Deus pode. E ao invés de Davi ir para a batalha, primeiro Davi fez isso aqui, ó. Davi, no versículo 19, 1 Samuel 5, versículo 19, consultou ao Senhor, dizendo, subirei contra os filisteus? Sabe qual é o seu problema? Você tem medo de perguntar para Deus. Você está num relacionamento duvidoso. Você tem medo de perguntar para Deus se essa pessoa foi Deus que colocou na sua vida ou não. Você não tem coragem, porque você sabe no seu coração que Deus vai falar que não, que foi o diabo que colocou essa pessoa no seu caminho. Aí você vai ficar com medo. Você não tem coragem de terminar esse relacionamento. Você está com más amizades que estão te levando para o buraco, fundo do poço. Você tem medo de perguntar para Deus se foi Deus que colocou essas amizades no seu caminho, se você deve continuar com eles ou não. Você está numa situação que você não sabe se você compra ou se você vende, se você muda de cidade ou não, se você entra na empresa, se você sai da empresa, você não sabe o que fazer. Só que tem muitas das coisas que às vezes você já tem a resposta na ponta da língua, mas você tem medo da verdade. E a pessoa não pergunta para Deus. Porque às vezes o que Deus vai responder não é necessariamente aquilo que ela quer ouvir. O discernimento de espírito é você entender qual é a vontade dele.
Mas não é pecado você questionar. Não é pôr Deus na parede. Mas é perguntar a Deus, eu vou ou eu não vou? Eu compro ou eu vendo? Eu fico? O que eu faço? E olha o que ele fez. Davi consultou e perguntou, subirei contra os filisteus? Eu vou contra os inimigos? Entregar-me-á nas mãos? O Senhor vai entregar eles em nossas mãos? Você tem medo de perguntar para Deus? Você está querendo começar um novo negócio. Você tem medo de perguntar para Deus se esse negócio, Deus é contigo nele? Você está pensando em pedir conta do seu emprego para abrir o seu negócio, começar o seu próprio negócio. E você está na dúvida se é da vontade de Deus ou não, mas você já perguntou para Deus? Será que Deus vai aprovar? Porque talvez ele vá, só que talvez ele não vá. Como você sabe disso? Buscando a direção dele, consultando a ele. Então muitas das vezes as pessoas vivem uma vida má, uma vida ruim, porque vão tomando decisões baseadas nas suas próprias emoções e não consultam a Deus, não buscam a direção de Deus, não buscam a instrução do Senhor, e aí acabam se prejudicando, acabam se dando mal. E você não pode fazer isso com você mesmo. Você deve consultar a Deus para todo empreendimento que você for fazer, para tudo, desde atender um cliente ou não, mudar de cidade ou não, tudo você deve consultar a Ele e aguardar a resposta, porque Deus ele vai te responder. E vai ter coisas que Deus vai aprovar na hora, porque essa ideia que você tem foi Ele que colocou no seu coração. Agora vai ter planos e projetos que Deus não vai aprovar, porque Ele sabe que não é a hora, ou simplesmente Ele sabe que vai te quebrar, vai te destruir. Mas você tem coragem de obedecer? Aí é que tá. Vamos orar. Querido Deus, eu oro por todos. Eu oro para o Senhor trazer clareza. Eu oro para o Senhor, meu Deus, limpar os maus pensamentos e fazer essa pessoa enxergar como o Senhor. Pensar com a tua voz, com a tua direção. Porque existem decisões que ela precisa tomar para a vida dela e se o Senhor não for com ela, ela vai se prejudicar. Talvez ela está prejudicada pelas decisões erradas que ela tomou. Talvez ela tenha se prejudicado porque só tem tomado decisão ruim. E o que eu peço ao Senhor agora não é apenas que o Senhor livre ela do mal, que o Senhor tire os problemas da vida dela, mas que o Senhor traga a clareza. Porque do que adianta o Senhor resolver esse problema para ela agora, se ela não recebeu o teu discernimento, o teu espírito, a tua direção? O Senhor vai resolver um problema hoje e ela vai entrar em outro 3, 4, 5 problemas amanhã. Então transforma a mente dela. Faz ela entender, porque como diz, né? O teu servo Paulo falava, o sangue deles não vão correr nas minhas costas. Então, faz eles entenderem a tua verdade. O Senhor disse, e conhecereis a verdade vos libertará. Liberta ela e transforma em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Você crê? Forte demais, hein? Então faça isso, busque a Deus, consulte a direção dele para que você seja abençoado em nome de Jesus, tá bom? Compartilha o máximo que você puder, para que mais pessoas possam ser direcionadas pelo Espírito Santo. E você que está aí nas redes sociais, segue a gente, curte, compartilha e segue a gente aí nas redes sociais, ajuda a gente no crescimento, na divulgação da mensagem do Senhor Jesus. Deus te abençoe.